Noite, pastor Silas Malafaia Filho vai estar ministrando. Queria que você recebesse ele com aplauso. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Graças a Deus, é um privilégio nós estarmos na casa do Senhor e maior ainda o meu de poder estar aqui essa noite e poder ministrar a palavra de Deus para vocês. Já quero aqui expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me dá, de apesar de todas as minhas fraquezas, dos meus pecados e das minhas limitações, Ele me escolher para que eu possa ser um instrumento de bênçãos para a sua vida. Quero agradecer, claro, ao nosso pastor, meu pai, pastor Silas Malafaia, pela honra, aos amigos, pastor Odilton, todos os colegas e companheiros, e a vocês que vão estar aqui me ouvindo essa noite. Tenha paciência comigo. Abra aí o seu coração, porque uma coisa é certa, Deus vai falar com você. Tenho certeza que Deus já está falando com você. E todas as vezes antes de eu pregar, eu sempre gosto de fazer uma declaração, porque é uma verdade. Se você manter o seu coração aberto, só tem um jeito de você deixar essa igreja e esse lugar, e é abençoado. Eu sempre falo isso, não é por causa de mim, como eu falei, sei que sou falho, sei que sou limitado, tenho muitos defeitos, mas eu sempre procuro pregar a palavra de Deus. E como ela mesmo diz, ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem esse poder especial de ir aonde o médico não vai, aonde um psicólogo não chega, aonde um psiquiatra não alcança, aonde uma mãe não conhece. A palavra de Deus tem esse poder de penetrar na vida do homem e de transformá-lo para melhor. Então, em nome de Jesus, mantenha aí o seu coração aberto, porque Deus vai falar com você aqui, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e eu quero ler o versículo de número 19. E usá-lo aqui como base para essa palavra que Deus tem colocado no meu coração diante de algumas coisas que eu tenho vivido nesse tempo. E Deus tem me ensinado. Você encontrou? Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Em outras versões diz, porque a criação aguarda com um vívido anseio a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero te render graças, eu quero louvar o teu nome, pelo privilégio de estar aqui diante da tua amada igreja. Deus, tu sabes da minha total dependência de ti, como eu preciso, Senhor, nessa hora da tua ajuda. Ô Espírito Santo, usa a minha vida. Fala, Senhor, os corações aqui essa noite. Me ajuda, Senhor, a escolher as palavras certas, e que as vidas aqui essa noite sejam edificadas, sejam abençoadas, sejam transformadas pelo poder da tua palavra, e o teu nome seja engrandecido aqui nesse lugar. É minha oração no nome de Jesus, amém e amém. Antes de eu entrar aqui na mensagem, eu sempre gosto de pedir para você me ajudar. Eu vou pedir para você, pelo menos para uns 3 aí, você vai olhar, olha com vontade e diz: eu vejo Deus na sua vida. Fala aí, vai. Eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida. E você pode afirmar isso, meu irmão. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de nós engrandecermos, de nós exaltarmos, de nós glorificarmos ao Senhor. Quem olha aqui a natureza e fica feliz? Deixa eu ver aí.
Você olha a criação de Deus e isso te alegra, isso te traz satisfação em ver a beleza, em ver a harmonia, em ver muitas das vezes a complexidade, em ver a criação de Deus em funcionamento, os mares, as montanhas, os animais, as estrelas, os planetas, as galáxias, e nós ficamos maravilhados. Quando eu olho para o livro de Gênesis, para o livro do princípio de todas as coisas, diz lá que após cada dia da criação, Deus cria, Deus olha e Ele diz, é bom. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. No sexto dia, Deus faz o homem. E aí depois que Deus faz o homem, Ele olha de novo. E agora o que Ele diz? É muito bom. Meu irmão, a gente olha para a natureza e a gente fica feliz. A gente olha para a natureza e nós ficamos alegres. Por quê? Nós vemos Deus na natureza. A gente vê Deus na natureza, na perfeição, na beleza, na harmonia, de como todas as coisas funcionam. E muitas das vezes nós olhamos para o homem, nós nos olhamos e não ficamos tão felizes. Ei, quando Deus criou o homem, Deus olhou e viu, agora não é só mais bom não, agora é muito bom. Sabe por quê? Na natureza tem Deus, mas em você tem muito mais de Deus. Oh, meu irmão, quando você se olhar no espelho, você pode se alegrar. Quando você se olhar no espelho, pode se encher de ânimo, de força e de vigor, porque tem muito mais de Deus em você do que em qualquer outra coisa criada. Então deixa quem está do teu lado mais feliz ainda e pode falar para ele, como eu vejo Deus em você. Meu irmão, vamos que vamos. Não para não, não desiste não, não fica cabisbaixo não, não joga a toalha não, porque tem Deus na tua vida. E o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Romanos, ele diz que a criação, ela aguarda com um vívido anseio, ela aguarda com uma ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Meu irmão, esse ano nós temos como tema, é o ano de manifestar a fé. É tempo da manifestação dos filhos de Deus. É tempo de nós nos manifestarmos. É tempo de nós sermos revelados. A criação arde por isso. A criação clama por isso. E por quê? Porque é nítido que nós não estamos vivendo o que Deus nos preparou para viver. O propósito original de Deus não é isso que nós estamos vivendo. Não é essa violência, não é essa corrupção, não é o fracasso, não é a desgraça, não é homens sem esperança, sem força, sem vigor, sem sonhos, não. E é por isso que há um anseio. Porque desde que o pecado entrou no mundo pelo homem, até mesmo a natureza, ela foi corrompida no seu propósito original. E a própria natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Eu comecei a entender. Deus me trouxe a começar a perceber o porquê das catástrofes naturais, terremotos, vendavais, tsunamis, maremotos, tufões. É a natureza clamando pela manifestação dos filhos de Deus, porque isso acontece porque o pecado entrou no mundo pelo homem, e quando o homem pecou, toda a natureza foi corrompida. Por quê, irmãos? Que quando a gente vê violência, assassinato, injustiça, o mal agindo, nosso estômago embrulha. Algo clama dentro de nós e diz, não era para ser assim, eu não fui criado para isso, eu não fui criado para viver assim, porque é uma verdade. Deus não nos criou para sofrer, Deus não nos criou para desgraça, Deus não nos criou para maldição, Deus nos criou para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e tudo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Meu irmão, é tempo de nós nos manifestarmos, é tempo dos filhos de Deus se levantarem para que tudo volte para o lugar.
Ah, meu irmão, cutuca quem está perto de você, fala para ele, é tempo de você se manifestar. Como filho de Deus. Como filho de Deus que não desiste. Como filho de Deus que não para. Como filho de Deus que não joga a toalha. Como filho de Deus que não retrocede. Como filho de Deus que não se dá por satisfeito. Como filho de Deus que não se dá por vencido. E Deus nos mostra isso desde a criação do mundo. É desde a criação. Gênesis capítulo de número 1. O que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí no versículo 2, por algum motivo, razão ou circunstância, a terra agora está sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus para. Deus deixa desse jeito, sem forma, vazio, trevas, caos, confusão? Não. Deus não se dá por vencido. Deus não se dá por satisfeito. Deus não olha o caos, Deus não olha o vazio, Deus não olha sem forma, Deus não olha as trevas e deixa permanecer do jeito que está. Logo no versículo 3 diz o texto, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Meu irmão, você pode ter certeza, Deus não para, Deus não desiste, Deus não joga a toalha, Deus não fica frustrado porque algo não deu certo. Não, Deus está sempre agindo, Deus está sempre se movendo, Deus está sempre tomando uma atitude. E eu e você, como filhos de Deus, não podemos aceitar o caos na nossa casa, o caos na nossa cidade, o caos na nossa nação. Nós precisamos nos manifestar como filhos de Deus e agir e tomar uma atitude. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, não para não, não joga a toalha não. O papel é meu e seu, a responsabilidade ela é minha e ela é sua. O mal muitas das vezes está imperando, está reinando, está agindo, está crescendo. Porque nós, como filhos de Deus, não estamos assumindo a nossa responsabilidade. Porque nós, como filhos de Deus, não estamos governando. Porque, afinal de contas, Deus, Ele deu o governo da terra para quem? Para mim e para você. Deus entregou na minha e na sua mão o governo da terra. Eu ouvi uma mensagem, eu achei algo tremendo. Na parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, diz que um homem saiu a semear, e ele semeou boas sementes, e dormindo os homens, o inimigo vem e planta o joio. E aí cresce o trigo e o joio. Vamos arrancar tudo? Não, não, não. Pode deixar crescer junto. Na ceifa a gente arranca e eu separo o bom do mal. E aí o pastor que estava trazendo essa mensagem, ele falou, sabe o que é isso? O semeador, ou o homem que saiu a semear é o Senhor. As boas sementes somos nós, os filhos de Deus, eu e você. Nós somos as boas sementes plantadas no campo. Qual é o campo? O campo aqui é essa terra. É a família, é a educação, são as ciências, é a política, é o judiciário, é a questão da sexualidade. Nós, os filhos de Deus, somos plantados, somos as boas sementes. Mas os homens dormiram. Quando nós, os filhos de Deus, dormimos, o inimigo vem e planta o joio. Porque nós, como igreja, como filhos de Deus, que devemos governar, que devemos ter autoridade, que devemos ser a referência, que devemos ser o exemplo, nós dormimos, o inimigo vem e planta o joio. E por isso, muitas das vezes, nós vemos o mal, nós vemos o engano, nós vemos aquilo que não presta, reinando, governando, ditando as regras. Mas em nome de Jesus, aqui não.
A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, nosso pastor, tem sido levantado aqui nesse lugar e tem nos ensinado a manifestar a fé, a nós nos levantarmos como filhos de Deus em todos os campos da sociedade. É na política, é no executivo, é no legislativo, é no judiciário, é na educação, é no entretenimento, é na área da saúde, é na área dos esportes, é na família, é na sexualidade, em todos os campos. Nós vamos fazer a diferença no nome de Jesus, meu irmão. Se levanta com poder, se levanta com graça, se levanta com autoridade, faz a diferença, toma a autoridade que é nossa. Ô, meu irmão, Deus não nos criou para o caos. Deus não nos criou para a desgraça. Tua família não é lugar de desgraça, tua família não é lugar de caos, tua família é bênção, é projeto do Senhor. Manifeste-se como filho de Deus. A tua vizinhança lá está vivendo caos, está vivendo desgraça, o pecado está imperando, está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. É para você agir, é para você tomar uma atitude lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Tudo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Que eu e você, meu irmão, que nós possamos tomar as atitudes, que nós possamos agir, porque tudo clama pela manifestação dos filhos de Deus. E como a gente age? Falei para o pessoal que estava ali, falei para o pastor Dilton, falei, pastor, a mensagem é curta, é rápida. E é mesmo. A criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quando nós olhamos a natureza, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Nós não podemos nos dar por satisfeitos. Nós não podemos olhar o caos, a desgraça, a miséria, a corrupção, a violência, a injustiça e deixar desse jeito. Isso aí é assim mesmo, isso aí nunca vai mudar, vai de mal a pior, tá repreendido em nome de Jesus. Deus nos colocou aqui para a gente ser sal, Deus nos colocou aqui para a gente ser luz. Nós precisamos nos manifestar como filhos de Deus. Tudo depende da sua ótica e de que lado você está. Eu creio na palavra de Deus que diz, nos últimos dias Ele derramará do seu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É nisso que eu creio, meu irmão. E a gente só vai agir, a gente só vai tomar uma atitude, se nós tivermos fé. Fé. Meu irmão, nada funciona sem fé. Tudo funciona por meio da fé. O que a gente crê, nós manifestamos. O que a gente crê, nós fazemos. O que a gente crê, nós praticamos. É o que nós temos ouvido aqui. É o que nós temos sido ensinados aqui. O que a gente crê é o que acontece. Nós precisamos ter fé. E que bom que você está aqui. Que bom que você veio aqui essa noite, nesse culto da palavra. Porque a palavra do Senhor nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Meu irmão, eu tenho pensado sobre algo, até compartilhei isso com o nosso pastor antes de ministrar aqui, porque a gente sobe aqui sempre com muito temor e tremor, e a gente não quer falar nada daquilo que foge da palavra de Deus. Eu compartilhei com ele a respeito de que todos nós, os seres humanos, nós temos a capacidade de crer. E a fé é um dom de Deus. Deus, Ele deu esse dom a todo ser humano, o dom da fé, a capacidade de crer. Mas existe algo que é importantíssimo, sobre que fundamento o homem tem usado essa capacidade que Deus deu. Qual é o fundamento, qual é a base que o homem tem utilizado para usar esse dom que Deus deu? E a Bíblia diz que o dom e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis. Deus deu o dom da fé para todo ser humano, Ele deu o dom da fé.
Eu pensando sobre Tiago, Tiago diz que todo dom perfeito vem de Deus. Eu pensei assim, mas por que todo dom perfeito? O dom é imperfeito? O dom não é imperfeito, mas o dom usado, tendo como base fora de Deus, se torna imperfeito. Por isso que a Bíblia diz, todo dom perfeito vem de Deus. Porque o dom que tem como base o Senhor, ele é usado da maneira certa. Ele é usado da maneira correta. Ele se manifesta da forma que Deus criou para se manifestar. E aí que tem uma chave muito grande. O que está acontecendo hoje é que muitas das vezes o homem tem usado esse dom de Deus, o dom da fé, essa capacidade de crer, mas baseado fora dele. E aí nós vemos o mal, nós vemos a corrupção, nós vemos a desgraça. Nós vemos homens que têm muita fé, acreditam em si, capacidade de crer, constroem, edificam, desenvolvem, mas não tem como base o Senhor. Usam um dom que Deus deu, mas o objetivo é mau, é lucrar, é enganar, é crescer à custa das pessoas, do sofrimento alheio. E é por isso que eu e você, mais do que nunca, nós precisamos sempre, o nosso pastor tem sempre frisado aqui, meu irmão, medite na palavra, ame a palavra, busque a palavra, porque só existe uma maneira de nós termos a programação correta e conhecermos a vontade de Deus, é a palavra do Senhor no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E é por isso que nós precisamos da palavra, e é por isso que nós precisamos cada dia mais fazer o que o apóstolo Paulo nos ensina: enchei-vos do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque não é só o conhecimento da palavra, é saber o que Deus quer nessa palavra. E a palavra de Deus nos diz que o nosso conselheiro, o nosso ensinador, aquele que nos vai ensinar em toda a verdade é o Espírito Santo de Deus. Então medita na palavra, busque a palavra, se debruce na palavra, mas busque a presença de Deus, busque ser cada dia mais cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai te revelar, é Ele que vai te dar a direção certa, é Ele que vai tirar toda a escama, é Ele que vai tirar toda a cegueira e vai te mostrar no caminho da verdade. E aí a fé vai ter o embasamento certo. Aí, meu irmão, você pode ter certeza, não tem diabo, não tem homem, não tem desgraça, não tem economia, não vai ter demônio, não vai ter circunstância, nada e ninguém vai poder nos resistir, porque o Senhor, Ele é conosco, porque é a vontade de Deus. E aí Jesus, quem fala tudo aquilo que pedis no meu nome, crendo, recebereis. Vai se manifestar, vai acontecer, porque nós estamos pedindo segundo a vontade de Deus. Abençoa quem está perto de você e fala para ele: ame mais a palavra. E para eu terminar aqui, tudo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Nós não podemos dormir, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Eu tenho certeza que quando você olha tudo aquilo que está acontecendo de mal e de ruim, algo clama dentro de você. Nós precisamos nos manifestar, nós precisamos agir, nós precisamos tomar uma atitude. A gente precisa ter fé, nós precisamos acreditar na palavra de Deus, meu irmão. Mas eu tenho vivido um tempo, nosso pastor comunicou aqui à igreja, inclusive pediu oração a respeito ali da minha sogra, a irmã Norma, que se encontra hospitalizada, sofreu um AVC hemorrágico. E eu fui ali no hospital e conversando ali com os médicos, com o neurocirurgião. E aí ele olhou para mim e ele falou: olha, a questão é muito grave, é muito sério. E aí ele falou algo que ficou no meu coração. Ele falou assim: e o que a literatura dos homens diz é isso aqui. Eu só sei até aqui. Eu só sei até onde a literatura dos homens
me ensina. Eu não tenho como dar nenhum prognóstico, eu não tenho como dizer para você o que vai afetar, como vai afetar, da forma que vai se desenvolver, quanto tempo vai levar, como é que esse processo vai ser. Porque a literatura dos homens só me diz até aqui, eu posso fazer essa incisão, eu posso colocar esse aparelho, eu posso fazer essa coisinha aqui. Aí eu falei, meu Deus, o Espírito Santo falou assim, viu meu filho? Ele tem fé na literatura dos homens. E numa questão de vida e morte, ele vai lá. Ele abre a cabeça, ele coloca lá um aparelho, ele faz uma incisão profunda, porque ele tem fé na literatura dos homens. Vocês têm a literatura do autor da vida, que conta desde o princípio até o fim, como são todas as coisas, como tudo deve funcionar, a maneira que as coisas precisam ser, e um médico confia mais na literatura de um homem do que você confia na literatura do autor da vida. Oh, meu irmão, nós precisamos crer mais nessa palavra e nos enchermos de fé e de autoridade, repreender a enfermidade, ela tem que sair, repreender Satanás da nossa casa e ele tem que sair, repreender o mal do nosso estado, do nosso governo, e ele tem que sair, agir em todas as áreas. Porque nós temos a literatura do autor da vida, meu irmão. Nós temos a palavra de Deus, que é o certo, a maneira certa, do jeito certo, o que precisa ser. Nós precisamos nos manifestar. E o segredo e a base está no texto áureo da Bíblia. João, capítulo 3, e o versículo de número 16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Sabe o que Deus me fez ver aqui? O segredo, a base, o fundamento, por que Deus age, porque Deus se move, porque Deus não desiste, porque Deus não para, porque Deus não joga a toalha, porque Deus não fica frustrado e diz, acabou, não tem mais jeito, deixa assim mesmo, é caos, é vazio, é sem forma, é em trevas. Porque Deus amou. Porque Deus amou. Porque Deus amou. E aí quando a gente olha para a palavra, a gente entende. Deus não apenas tem a capacidade de amar, mas 1 João capítulo 4, versículo 8 diz lá, Deus é amor. Deus é amor. O amor nunca para, o amor nunca desiste, o amor nunca se dá por satisfeito, o amor nunca joga toalha, o amor nunca retrocede, o amor resiste, o amor vai em frente, o amor avança. Deus é amor. Meu irmão, quando meu pai falou aqui na última Santa Ceia, o último tópico da mensagem dele foi, a marca genética dos filhos de Deus é o amor. A marca genética dos filhos de Deus é o amor. Tudo o que nós fazemos precisa ter como fundamento, precisa ter como base o amor. Jesus é a manifestação do amor de Deus encarnado. Jesus é a manifestação do amor de Deus, é a personificação do amor de Deus aqui na terra. Jesus é o que Deus nos preparou para ser. O desejo de Deus, o desígnio de Deus, era para que nós fôssemos como Jesus, perfeitos, puros, santos, justos. Jesus é a manifestação do amor, e por isso a enfermidade não resistia a Jesus, as tempestades não resistiam a Jesus. Ele tinha controle, ele tinha autoridade, ele mandava, ele fazia, porque ele é a manifestação corpórea do amor. Meu irmão, Deus ele nos amou tanto, que desde o princípio da criação, eu não sei o que aconteceu, mas por alguma razão o mundo ficou sem forma, vazia, havia trevas.
Mas Deus, ele não se deu por satisfeito. Ele começou a criar. Não apenas começou a criar, como ele fez o homem. O homem caiu, o homem errou, o homem pecou. Deus desistiu? Deus parou? Não, o amor não para. O amor não desiste. O amor não joga a toalha. O que Deus faz? Deus, ele se faz homem. Deus, ele se torna humano, ele toma forma de homem, o amor encarnado na terra para nos mostrar o que ele nos preparou e o que ele nos criou para ser. E ali na cruz do Calvário, nós temos o ápice da demonstração do amor de Deus pelo mundo, do amor de Deus pela sua criação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem perfeito, sendo crucificado naquela cruz, levando sobre ele a minha e a sua iniquidade, levando sobre ele o meu e o seu pecado, levando sobre ele a minha e a sua maldição, a pena que deveria ser minha, a pena que deveria ser sua. Meu irmão, e Deus começou a me mostrar algo, eu comecei a entender, sabe, com muito mais profundidade para mim. Foi algo que Deus falou comigo. Todo esse momento, em toda essa situação. Deus falou: meu filho, olha como eu amo você. Meu filho perfeito, eu enviei para a terra. Meu filho perfeito. Ele foi perfeito. Ele nunca errou. Ele nunca pecou. Ele nunca caiu. Ele nunca vacilou. Por que o ser humano morre? Por que o ser humano morre? Por causa do pecado. Pelo pecado a morte veio. Jesus pecou? Jesus pecou? Jesus morreu por um propósito de Deus, estabelecido para que o homem fosse resgatado. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Eu conversei isso hoje com o nosso pastor. Falei: pai, Jesus não pecou. Naturalmente, não decidisse ele, por uma obra maravilhosa da sua estupenda graça, se entregar por nós, Jesus não morreria. Porque Jesus não tinha pecado. Mas Jesus se fez pecado por nós. É por isso que em João ele diz: a minha vida ninguém a toma de mim, eu de mim mesmo a dou. Jesus foi ele quem entregou a sua vida. Jesus, ele se fez pecado por mim e por você. E algo que eu achei mais tremendo, que o Espírito Santo falou no meu coração, e eu conversei isso com meu pai, eu falei: pai, eu nunca entendia, ou nunca passou pela minha cabeça, por que ali na cruz do Calvário Jesus diz: meu pai, por que me desamparaste? E aqui é uma conjectura minha. Ele falou: vai lá e deixa claro que é uma conjectura sua, que isso não é doutrina, que isso não está claro. Mas algo que vem ao meu entendimento e uma conjectura teológica minha, quando Jesus ali como homem, ele diz: meu pai no seu maior momento de dor, de sofrimento, de agonia, diz: por que me desamparastes? Eu entendi. É porque Deus, o Pai, que é amor, se ele estivesse acompanhando, se ele ali naquele momento estivesse vendo, Jesus não morria. Jesus não morria. Era como se Deus tivesse que virar as costas por um momento, por uma unidade indivisível de tempo, onde Deus por um momento virasse as costas, para que Jesus pudesse levar sobre ele o pecado de toda a humanidade e experimentasse a morte, porque o amor jamais deixaria que a perfeição, o amor encarnado viesse a morrer, mas por amor a mim e a você, Jesus se fez pecado e morreu, mas o amor nunca é derrotado. O amor sempre vence. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, porque o mal não vai prevalecer, o pecado não vai prevalecer, a morte não vai prevalecer. O que prevalece é o amor, meu irmão. Que eu e você possamos manifestar o amor,
Que eu e você possamos nos manifestar como filhos de Deus, em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos, tenhamos como base o amor, porque Deus é amor. E aí você pode ter certeza, nada e ninguém vai nos resistir. Eu quero terminar lendo um texto que é clássico, 1 Coríntios capítulo de número 13, que fala a respeito da suprema excelência do amor, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, porque eu falei aqui, tem gente que tem fiabilidade de crer e transporta montes, faz túnel, constrói cidade, arrasta, porque isso acontece, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Meu irmão, pode ter todo o conhecimento do mundo, pode ser o maior dos intelectuais, pode ser um homem de grande fé, que acredita no seu potencial, que constrói, que edifica, que cresce, que ergue, pode ser alguém que queima o seu próprio corpo, que distribui a fortuna, se não tiver amor, não vale de nada. E aí continua: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E essa primeira parte do versículo 8 me abençoa demais. O amor nunca falha. Oh, aleluia. O amor nunca falha. Meu irmão, o amor nunca falha. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Pastor, não estou entendendo nada. O amor nunca falha. Pastor, estou sofrendo. O amor nunca falha. Pastor, está um caos. O amor nunca falha. Pastor, está tudo preto. O amor nunca falha. Pastor, a maldade está crescendo. O amor nunca falha. Porque Deus é amor. Deus nunca falha. Deus sabe o que está fazendo. Deus está agindo. Deus está se movendo. Você pode ter certeza, meu irmão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O versículo 18 de Romanos capítulo 8 que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: é por isso que eu me alegro na aflição, porque a aflição do tempo presente não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, o amor dele é algo tão especial, que nas maiores desgraças, nos maiores fracassos, nas maiores derrotas, nos nossos maiores momentos de dor, nós podemos experimentar o amor de Deus. É quando mais nós experimentamos o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus. É quando nós mais vemos a necessidade do amor. Foi na cruz do Calvário, foi ali Jesus sendo crucificado, sendo dilacerado, no pior momento, no momento de dor, de vergonha. A maior manifestação do amor de Deus pela humanidade. E quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a essa terra, se fez homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, nós somos alvos desse amor. Esse amor, ele se manifesta em nós, e nós podemos manifestar o amor de Deus para que as coisas mudem, para que as coisas sejam transformadas, para que as coisas voltem para o lugar. Meu irmão, o amor de Deus já está em você. O amor de Deus já está em você. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. A tua casa está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A nossa vizinhança está esperando. O Rio de Janeiro está esperando. O Brasil está esperando. E por que não acabou tudo? Por que tudo ainda não foi de mal a pior? Porque a igreja está aqui. Porque nós já estamos aqui. Os filhos de Deus já estão aqui. O amor dele já está sendo manifestado.
E nós vemos, é por isso que aqui nós vemos vidas sendo transformadas, vidas sendo tocadas, famílias sendo restauradas, enfermidades sendo curadas, porque nós somos os filhos de Deus que manifestam o amor. E Deus falou comigo: meu filho, é tempo de manifestar a fé. Está doendo? Está sofrendo? Você não entende? Ei, confia no amor. Descanse no amor. Dependa do amor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode não estar entendendo, você pode não estar enxergando, você pode não estar compreendendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa o amor de Deus se manifestar e você vai começar a ver coisa que você nunca viu, vai começar a entender coisa que você nunca entendeu e vai começar a ver, se manifestar na sua vida o que você nunca viu. A família vai ser curada, a família vai ser transformada, sua mentalidade vai ser transformada, você vai começar a produzir mais, você vai começar a ser mais otimista, vai começar a ser mais feliz, vai começar a ser mais alegre. Todo rancor, toda tristeza, toda ansiedade vai sair, porque o amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. O amor nunca falha, e com ele nós vamos vencer, em nome de Jesus. Que nós possamos nos manifestar como filhos de Deus, e as coisas vão voltar para o lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigado, meu pastor. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra abençoada que nós acabamos de receber. Nós vamos ainda abençoar aqui o casal Lucas Sepúlveda Miranda e a Débora Moreira de Vasconcelos, que pedem aqui a bênção das alianças para o noivado, que vão se casar no dia 19 de abril de 2018. A igreja de pé, cadê o casal? Pode vir aqui para nós orarmos e abençoarmos esse casal. Você recebeu essa palavra, meu irmão? Glória a Deus. Então, tem alguém esperando a sua manifestação, viu, querido? Alguém está dependendo de uma palavra sua, de uma oração sua, de uma orientação da sua parte, vindo de Deus. Então, diga para Deus: Senhor, onde é que o Senhor quer me usar? Como é que o Senhor quer me usar? Eu quero ser instrumento de Deus nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Está aqui o Lucas. Esse aqui é o Lucas e a Débora. Me dá aqui as alianças. Você viu o anúncio aí que teve aí do departamento de casar da igreja? Viu? Então, eu quero recomendar a vocês que vocês façam a inscrição para esse curso de noivos que a igreja está oferecendo. Vai ser muito bom para vocês, vai abençoar muito a vida de vocês. Pode colocar. Muito bem. Está com a mão tremendo, rapaz? Nem casou ainda? Por favor, né, as mãos aqui. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar esse casal. Pai, em nome de Jesus, aqui está o Lucas, a Débora. Nós queremos os abençoar este compromisso que eles estão assumindo diante do Senhor, diante da igreja, para o compromisso maior que eles terão dentro de poucos meses, onde eles estarão se casando, se unindo pelos laços do matrimônio. Nós pedimos que o Senhor abra as portas para eles, que o Senhor faça crescer o amor, o sentimento que há no coração, e que eles sejam fiéis um ao outro, para que possam, ó Deus, cumprir o teu propósito aqui na terra, de construir um lar e uma família. Assim nós abençoamos esse compromisso, no nome de Jesus. Amém e amém. O fotógrafo está ali, ele quer tirar foto do beijo. Ah, nossa, são tímidos. Me engana. Esse é o Lucas, vi pequeno esse menino. Ele é enteado do Luiz Sepúlveda, filho da Ana. Deus abençoe. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te leve em paz ao teu lar, que você tenha uma noite de um sono tranquilo, restaurador, e que amanhã seja um dia de manifestação da fé, manifestação dos filhos de Deus.
tempo de vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, que as promessas do Pai se cumpram na tua vida e que venha um tempo de boas notícias e milagres e do sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre aqueles que amam e que esperam a vinda de Jesus, e todos dizem amém e amém. Vá em paz, tenha uma boa noite. Hoje você vai um pouco mais cedo para casa. Deus te abençoe.